Boa noite a todos. Inicia-se neste momento o culto do paraíso terrestre do ano de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center Assunção. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação da realização do culto do paraíso terrestre. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Hoje, com muita alegria, estamos celebrando o dia do nascimento do paraíso terrestre na Terra. No dia 15 de junho de 1931, há 95 anos, Meishu Sama recebeu vossa divina e misteriosa revelação sobre o início da transição da noite para o dia no mundo espiritual, e que a cada ano, com a intensificação da vossa divina luz, a concretização do mundo do dia torna-se mais evidente. Neste culto, reunimos-nos diante de vós para agradecer a permissão de servir em vosso grandioso plano de estabelecer o paraíso terrestre, centrados na diretriz: ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas é o caminho de nossa salvação. Renovamos nosso compromisso de nos empenhar ao máximo nas práticas messiânicas, compartilhando com as pessoas o sentimento de Meishu Sama de concretizar o paraíso terrestre
que é o mundo de verdade, bem e belo, repleto de saúde, prosperidade e paz. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos participar da construção do paraíso terrestre e somar expressivos méritos. Assim, vos rogamos humildemente. Ofertório de gratidão. Chefe do cerimonial, ministra Mayra Fernanda Bispo. Participantes, missionários, Marivaldo Xavier de Lima e Edmilze das Graças Toledo de Lima. Por gentileza, queiram acompanhar nas reverências. Amatsu Norito, oração Zengen Sandi e oração messiânica. Saka Maharani Kanzu Marimasu Kamorogi Kamorogi no Mikoto Mochite Sumeni Oya Kamu Izanagi no Mikoto Sugoshi no Himuka no Tachihana no Odono Awadi Harani Nisogi Harai Tamu Toki Minari Masero Harai Dono Kamitachi Moro Moro no Magakoto Sumike Gareo Harai Tamae Kiyome Tamae Toma Osu Koto no Yoshio Amatsu Kami Puniksu Kami Yao Yorozu no Kami Tachi Tomoni Ameno Fujikoma no Nini Purita Tete Kikoshi Meseto Kashikomi Kashikomi Momaosu Yao Yashiko Momironi Sexton Kandeon Bosatsu Konodoni Amora
Konyo Nyorai Togenji, Oshin Miroku Tokashi, Guse no Mikami Tonarase Damaite, Dai Sen Sansen Sekai no Sandoku Omeshi, Gojoku Okyome, Hyaku Seima Oku Isai Chujo no Dai Nengam, Komyo Joraku Ego no Jupo Sekai no Narashimete, Gofuju no Kurinaku, Fukukaze Ramonarasunaki, Miroku no Muryo Mitamo, Muryo Reino Daijiri, Eima Setsumo Matsuroite, Joaku Jau Aratamari, Yashai Yujin Mogedatsu Nashi, Josen Bushi Goto Gotoku, Sono Kokoro Zashi Otoguru Nari, Sansen Somoku Goto Gotoku, Mikami no Itoku ni Nabikaite, Hinju Yo no Esuema Demo, Minaso no Tokoro Ezaru Nashi, Masani Koreshi Biji So Sekaite, Kario Bingawa Sorani Mai, Zuru Teini Tanabikeba, Banka Fukuri Kujili Kunji, Shinden Gyokuro Sosoritachi, Guseno Miyakatakatsu Mitsusu, Kogani no Iraka Sansanto, Hiriterie Zukogewa, Geni Moten Goku Hakutonari, Goku Minori Tekuranishi, Sunadori Takanea Negashita, Ikitoshie Keru Moro Morono, Eragi Nikiwa Koeguewa, Tsura Orani Michu Atari, Kunito no Sakai Naku, Hisoku Satachi no Nikushiya, Isakai Gotomo Yone Tokie, Itenshi Yoshina Bete, Miroku no Nide Nikitsu Sare, Jinji no Nimoni Leidakare, Warera Gaedi no Segimonigo, Yochiro Tamae Shinkako, Ese Shimei Yoato Misakai, Yuai Nagaku Muyakuni, Zento Kugo Kasane Sase, Fukujukai Muryo Dai Kudoku, Taresa Setamae Mashima Seto, Nem Jushin Exatonshu, Kifuku Hai Negima Osu. Miroku Mikami, Mamori Tamae Saki Hae Tamae, Miroku Mikami, Mamori Tamae Saki Hae Tamae, Oshie Miyoya no Shinokami, Mamori Tamae Saki Hae Tamae, Oshie Miyoya no Shinokami, Mamori Tamae Saki Hae Tamae. Nagara Tamachi Hae Mase, Nagara Tamachi Hae Mase.
Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Salmo Plano Divino. Por gentileza, queiram sentar-se. Ensinamento de Meixo Sama. Força absoluta. Seria desnecessário dizer que a fonte da ação de tudo que existe no universo é a força de Deus. A criação e a transformação de todas as coisas são a manifestação da força, e ela se deve ao movimento ou à inércia de tudo. A começar pelo ser humano,
todos os animais e até mesmo os micróbios nascem e morrem graças à força. Em suma, ela é absoluta, infinita e soberana. Vou parar por aqui, pois o assunto é inesgotável. Resumindo, o universo em si é a própria força. O objetivo das principais religiões era, sem dúvida, a concretização de um mundo ideal. Todavia, como todos podem ver, o mundo se apresenta caótico, cheio de conflitos e problemas sem fim, havendo uma grande distância entre o sonho e a realidade. Assim, temos que admitir que aquele objetivo está demasiadamente longe de ser alcançado. É inegável que a causa desta situação seja a falta de força, que por sua vez se deve à ausência de cruzamento do vertical e do horizontal. Isso também era uma questão de tempo e do ponto de vista do plano divino não havia alternativa. Explicando minha missão, creio que entenderão melhor o que acabei de expor. A atividade que agora estou realizando concretiza-se no Jorei. Os fiéis sabem muito bem que basta colocar no peito o Hikari, que contém um papel com uma caligrafia feita por mim, para ser-lhes concedida uma força capaz de curar até mesmo doentes desenganados. Já ortoguei centenas de milhões de Hikari, e mesmo que esse número aumente infinitamente, não haverá nenhuma alteração com respeito à sua força. Essa força não se limita à cura de doenças. Ela também se manifesta através de incontáveis milagres do dia a dia. A reforma do espírito, a elevação do caráter, a salvação de perigos eminentes, entre outros. Por meio deles, é espantoso ver o aumento do número de pessoas que passam a viver uma vida cheia de alegria. A força desses milagres se origina justamente do Hikari. Não tenho a pretensão de vangloriar-me de tais milagres. Contudo, uma vez que se trata da pura verdade, creio que não há problemas em divulgá-los. É evidente que, até hoje, a história não registrou o aparecimento de uma pessoa que se utilize de força tão incomensurável quanto essa. Os inúmeros milagres a que nos referimos são registrados como experiências de fé. Logo, não há do que duvidar. Atualmente, a força está se manifestando principalmente na parte espiritual. Porém, no devido tempo, ela passará a atuar na parte material. Nessa ocasião, evidentemente, será alcançado o objetivo de Deus, nascendo a verdadeira cultura, resultante do cruzamento da cultura espiritual do Oriente com a cultura material do Ocidente. E esta é a vontade divina. Será, portanto, efetuada a maior obra de salvação da humanidade desde a criação do mundo. Por Meishu Sama, em 16 de janeiro de 1952, Coletânea do Paraíso, volume 1. Retirada dos oficiantes.
Oriente. Experiência de fé da senhora Alice Kosugi. Ela quer. Boa noite a todos. Meu nome é Alice Kosugi. Boa noite a todos. Conheci a Igreja Messiânica através de uma amiga. Nós estávamos participando de uma excursão quando de repente passei muito mal. Sempre tive problemas em viajar de ônibus, mas dessa vez fiquei tão mal que a situação perdurou por uma semana. Foi nesta ocasião que essa amiga me falou do Jorei. Para mim foi uma surpresa, pois eu não tinha conhecimento nenhum sobre a igreja. Mesmo tendo morado no Japão, além disso, fiquei ainda mais surpresa quando na época descobri que o Jorei Center Assunção ficava na rua de trás da minha casa. Após me informar do endereço, fui até a unidade e fui atendida por um missionário. Me senti tão bem que comecei a frequentar. Me identifiquei de imediato com o Jorei e os ensinamentos. Falei a mim mesma, eu acho que é aqui que eu preciso seguir.
ter um direcionamento para poder falar com o ser divino ou Deus. Após pouco tempo frequentando, senti o desejo de também me tornar parte dessa família messiânica e tive permissão de receber o Ricari, Medalha da Luz Divina, em novembro de 2019. Ainda não tinha muita noção sobre as práticas básicas, mas comecei a dedicar muito e ao Jorei Center praticamente todo dia. Recebia muito Jorei e realizava com amor todas as dedicações em que era convidada. Assim tive a felicidade de conhecer muitas pessoas e receber diversas orientações que contribuíram para meu crescimento, recebendo a permissão para que hoje possa relatar a transformação que vem ocorrendo em minha vida. Nasci e cresci no Brasil. Tenho 4 irmãs. Nós somos em 4 irmãs e 2 irmãos. A família sempre foi uma referência para mim. No entanto, fui uma criança quieta, sentia coisas que não entendia. Por não entender, tornei-me retraída e por diversas vezes sofria com a forma como era tratada pelos outros. Casei-me depois de 4 anos e me separei. E por toda essa situação, acabei desenvolvendo uma personalidade agressiva, onde minha defesa era atacar as pessoas com as quais não conseguia lidar. Após minha separação, voltei a morar com meus pais. Em 1991, fui morar no Japão para trabalhar, onde permaneci por 19 anos. Voltando ao Brasil, retornei para a casa de meus pais. Achei com o meu retorno, a situação da minha vida estaria mais estabilizada. Porém, uma das minhas irmãs, que tinha uma situação financeira estável, passou por uma adversidade e perdeu tudo. Sem saída, minha irmã e meu cunhado também precisaram ser acolhidos na casa dos meus pais, onde construíram uma edícula. Com o passar do tempo, minha mãe veio a falecer e, após este difícil momento, houve um desentendimento com minha irmã e meu cunhado. Foi muito intenso, havendo agressões verbal e física, chegando até a necessidade de irmos a uma delegacia. Devido à minha personalidade, com o agravamento da situação, meu relacionamento com meu cunhado era insuportável e minha irmã, em respeito ao marido, acabou se afastando de mim, mesmo morando no mesmo quintal. Isso me abalava muito. Eu continuava a seguir na fé, me desenvolvendo sem deixar que as purificações me abalassem. Muitas vezes não era fácil suportar aquelas situações de conflito, mas a minha fé, o recebimento do Jorei e o estudo dos escritos divinos me davam forças para seguir em frente. E foi assim que, com o passar do tempo, descobri que tenho uma mediunidade, mas que precisava desenvolvê-la, pois muitas coisas que me faziam sofrer. Dedicando também, passei a entender sobre a lei do espírito precede a matéria e agradecer muito. Ao mesmo tempo que continuava a me desenvolver com as práticas messiânicas, as demais purificações também continuavam a exercer seu papel em minha vida. Um fato que me deixou extremamente abalada foi a doença dessa minha irmã, que desenvolveu câncer no pâncreas. Com sua purificação de saúde, a situação de conflito com meu cunhado piorou muito, pois ele não aceitava a gravidade da situação e me culpava pelo estado de saúde dela. Mesmo com essas purificações ganhando força, eu continuava indo à igreja diariamente.
colocando como objetivo ser agraciada com a solução desta situação através das práticas messiânicas. Em um certo dia, meu cunhado baixou a guarda e me procurou perguntando se eu não queria visitar minha irmã no hospital. Confesso que isso foi inesperado, mas fiquei surpresa e agradecida. Pude acompanhar minha irmã e cheguei a ficar 30 horas seguidas conversando e ministrando jorei. Aquela situação de conflito amenizou por um tempo. Desta forma, pude restabelecer meu contato com minha irmã e me despedir, pois ela fez sua passagem no final de outubro de 2025. A partir do seu retorno ao mundo espiritual, as situações de conflito com o meu cunhado retornaram. Provocações e insinuações e muitas situações desagradáveis voltaram a acontecer. Além das purificações de conflito com meu cunhado, também passei a conviver com purificações de saúde. No início deste ano, passei a purificar com dores pelo corpo e mal-estar. Me sentia muito mal. Muitas vezes ia ao Jorei Center praticamente me arrastando. Certa vez não aguentando mais de dor e sofrendo por essa situação de conflito, busquei a ajuda do responsável da unidade, pedindo-lhe jorei. Na ocasião, ele começou a me fazer diversas perguntas para entender melhor as minhas purificações. Então, relatei sobre problemas que tinha e que nunca consegui comentar com ninguém, como, por exemplo, a situação de conflito com meu cunhado e minha mediunidade. Fui orientada a praticar as seguintes dedicações: me esforçar para receber jorei todos os dias, estudar diariamente o ensinamento, os espíritos malignos detestam flores, vivenciar flores em minha casa, bem como oferecer ao meu cunhado. Para cada dedicação tinha um propósito de mudança. Algumas coisas não aceitei de momento. Não foi fácil, mas procurei ser obediente às orientações. Como o Jorei Center atualmente abre 3 vezes na semana, nos dias em que a unidade está fechada, ia receber jorei na igreja de São Bernardo, onde algumas vezes tinha que me escorar nas grades e corrimão para conseguir subir as escadas. Porém, como Meixo Sama ensinou, quando precisar de ajuda, vá à igreja, nem que seja arrastando. Seguia cumprindo o que me fora orientado. Em um dos dias em que estava recebendo a assistência do jorei do ministro, um antepassado se manifestou e disse que precisava ser salvo. Diante disso, me comprometi a cultuar e a dedicar com o objetivo de elevação espiritual dos meus antepassados, e as dores desapareceram. E foi dessa forma que rapidamente as coisas mudaram. Minha situação de conflito com meu cunhado amenizou. Hoje, ao invés de conflitos, tem situações de ajuda mútua e convivemos em harmonia. Minha situação espiritual encontra-se mais controlada e me sinto mais em paz. Os problemas de saúde que vinha sofrendo no começo do ano estão sob controle. Eu estou conseguindo realizar minhas tarefas com mais alegria. Através das graças com flor de Meixo Sama, fui convidada a fazer aulas de Ikebana, as quais irei iniciar no início desse semestre, aqui no Jorei Center Assunção. Sigo dedicando no servir, ministrando e recebendo jorei, participando dos cultos diários, mensais e especiais, estudando os escritos divinos, me aprofundando cada vez mais para me tornar uma pessoa paradisíaca. Agradeço imensamente a Deus e a Meixo Sama,
aos meus antepassados e a todos que me orientaram e continuam me orientando pelas mudanças que ocorreram em minha vida. Muito obrigada. Palavras do responsável missionário Fábio Dantas da Silva. Boa noite. Feliz Dia do Paraíso, né, gente? Parabéns a todos por estarem aqui. Hoje eu não vou me estender muito, não, né? Vou passar as honras daqui a pouquinho para a ministra Mayra. Eu só queria dar uns avisos, né? Primeiro, parabéns pela experiência. Não fugiu, né? Ficou certinha? Parabéns, foi muito boa. Né? E alguns avisos importantes. Dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 17 horas, nós teremos a nossa oração pelo Paraíso no Lar. Participem, convidem as pessoas para vir, porque a oração pelo Paraíso no Lar, lá tem que ter um peso para a gente como se fosse um culto mensal. Né? Quem aqui deseja ter Paraíso no Lar? Todo mundo, né? Então, faz parte de um cerimonial muito importante. Não é mais uma oração, né? É mais um dia que a gente vai estar em contato direto com o Mês Chama, tá bom? Então, convidem as pessoas para participarem. E um outro aviso, todo mundo assistiu o culto matinal hoje, da Sede Central? Quem não assistiu, né? Então, um aviso, a partir de amanhã, as transmissões, né, vão ser feitas lá no auditório da Sede Central, porque eles vão reformar o altar. Né? Então, em virtude disso, hoje não teve o culto vesperal e amanhã não terá o culto matinal. Mas a partir da tarde já retorna às atividades normalmente. Não vai mudar nada, tá bom? Só vai mudar o local por um momento. Tá bom? E é isso. Então, queria convidar agora a ministra Mayra. Né? Todo mundo pode vir, ministra. Todo mundo conhece a ministra Mayra? Eu vou puxar um saco porque ela me acompanhou muito no nível 4, tá bom? Responsável de ensino, e agora ela vai terminar a apresentação dela e curtam a palestra, tá bom? Obrigado. Obrigada. Boa noite. Vamos lá, deixa eu pegar. Dessa vez não dá para fazer só a palestra, tentar papelzinhos. Bom, primeiro eu quero agradecer, Deus me chama pela permissão de realizar este culto com os senhores, e não menos importante, em nome do nosso responsável da Igreja São Bernardo do Campo, agradecer todo o empenho e dedicação de vocês. Também quero agradecer ao Dantas e todos os dedicantes pelo carinho e apoio que me receberam e fizeram essa preparação aqui tão especial para essa atmosfera, para a realização do nosso culto. Muito obrigada. Gente, aqui é maravilhoso, achei linda, é linda. Da outra vez eu tinha vindo, já tinha gostado. Ela é muito linda, essa casa. E quando a gente pega ali a deusa Canon, aquela imagem, eu não sei se vocês são mais antigos, mas essa moldura que tem só no Japão. E ela, para mim, eu acho que ela é uma das mais belas, assim, que ela retrata muito bem a Canon. Parabéns, viu? Bom, gostaram do culto de antes do solo? Todo mundo participou? Então tá bom, foi sensacional, né? O presidente, ele traz muita consciência espiritual pra gente. Principalmente quando ele fala que se a gente deseja ser feliz, é o desejo de Deus, é a vontade divina. Então isso dá uma esperança muito grande, né?
traz ali um alívio para a gente muito forte. Só que ele fala que a gente tem uma missão, que é construir o paraíso na Terra. É a vontade divina. E a gente só é infeliz porque a gente não está fazendo isso. Ou seja, a gente não está cumprindo a nossa missão. Então, isso é um ponto para a gente ter em mente, tá? Estamos em 15 de junho de 1931, nos fez a revelação da transição da Era da Noite para a Era do Dia. 95 anos. Nos revelou o grande propósito do nascimento do paraíso na Terra, a Era do Dia. Bom, para essa tal Era do Dia, a gente precisa ter no nosso DNA dois sentimentos, espiritualismo e altruísmo. Então, espiritualismo é crer na existência de Deus e no mundo espiritual. Altruísmo, amor à humanidade. O verdadeiro amor à humanidade. A gente precisa ter o desejo de ser útil à obra divina, de querer fazer as pessoas felizes. Que precisamos sempre nos perguntarmos: como posso ser altruísta? Como posso amar a humanidade? Então, aquele desejo ardente de fazer feliz o próximo é igual à água da fonte. Sabe quando nasce? A gente precisa semear e regar todos os dias. Então, a gente precisa ter isso nos nossos corações. A ponto da gente não fazer porque está escrito no ensinamento. Né? A gente está fazendo porque nasce daqui de dentro. Então, isso é um sentimento verdadeiro. É um sentimento do paraíso terrestre. Existem duas teorias na história para o nosso surgimento. O criacionismo e o evolucionismo. Então, criacionismo, a criação do homem por Deus. Evolucionismo pela evolução. E a ciência. Qual que está certo? Oi? Uau! Os dois. Os dois são certos. Por quê? Pela evolução das espécies é que Deus criou o homem. Então, as duas teorias estão certas. Então, através do cruzamento dessas duas teorias é que a gente tem a evolução dos seres humanos. Meu sistema sempre fala sobre as dualidades. Bem, mal, material, espiritual, altruísmo e egoísmo, Ocidente, Oriente, ciência e religião. A partir do cruzamento de todas as dualidades é que surge a verdade. É onde vai surgir a verdadeira civilização. E por que eu estou falando isso? Porque a verdadeira civilização é onde está a Era do Dia. A Era do Dia, ela está dentro de nós. Ou seja, pensa que o paraíso, ele já foi construído. Né? O mundo está aí. A gente precisa construir dentro da gente. Ter esse sentimento de espiritualismo e altruísmo dentro do nosso coração. Dentro das nossas ações e posturas. Eu achei interessante na palestra aqui, na experiência de fé, parabéns, dona Alice. E foi engraçado que, quando veio a experiência de fé da dona Alice, eu comecei a ler e eu vi ela direitinho. Mas direitinho, eu não sabia quem era a dona Alice. Vi ela direitinho. E quando ela recebeu, eu falei assim, a senhora é a experiência de fé? Sou. Então tá bom, é essa mesmo, é a mesma pessoa. Ela, na experiência de fé, ela coloca alguns pontos que eu até grifei. Um deles é: eu acho que é aqui que eu preciso seguir, ter um direcionamento para poder falar com um ser divino, ou Deus. Ainda não tinha muita noção sobre as práticas básicas, mas comecei a dedicar muito. Dedicando, também passei a entender sobre a lei do espírito precede a matéria e agradecer sempre. É que tem mais. Ai, não está saindo. Espera um pouquinho.
Algumas coisas não aceitei no momento. Não foi fácil, mas procurei ser obediente. Através das graças com Flor de Meshama, fui convidada a fazer aulas de Ikebana, as quais irei iniciar no início deste semestre, aqui no Jorei Center Assunção. Sigo dedicando no servir, ministrando e recebendo Jorei, participando dos cultos diários, mensais e especiais. Estudando os escritos divinos, me aprofundando cada vez mais para me tornar uma pessoa paradisíaca. Nessa experiência eu coloco que ela mesma fala que o mundo do paraíso já existe, paraíso terrestre. Ela quer se tornar paradisíaca. Sobre a flor de Ikebana, a flor de luz, bom, o meu pai era professor de Ikebana, a minha mãe é professora de Ikebana e ministra. Então, quem foi no encontro dos pioneiros de São Bernardo do Campo era minha mãe que estava fazendo a palestra. Então, flor de luz em casa é assim, a gente acredita no poder da Ikebana como transformação. A gente não pode nem falar que não tem Ikebana, porque purifica tudo. Então, a partir do momento que a gente vê luz nas flores, na criação de Deus, eu acho que a gente já vai mudando o nosso sentimento, o nosso DNA. A gente já vai tendo isso para a nossa vida. Quando a gente volta um pouquinho sobre a transição da era da noite para a era do dia, existe uma seleção natural. Porque no final das contas, a era da noite ela vai ficar para trás. É uma transição. Se a gente pensar até dentro do culto do paraíso, existe o período do Setsubum, né, que começa em fevereiro e termina dia 15 de junho. O que é isso? Abre as portas do céu, no mundo espiritual, e bora para a prestação de contas dos nossos pecados. Aí fecha, dia 15 de junho, começa tudo de novo. Só que cada ano é mais intenso, cada ano você tem mais luz, tá? E aí você vai tendo a seleção natural de quem vai ficar ou quem não. Porque para a era do dia, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ser flexível. A gente precisa entender, num dado momento, que a gente, e muitas vezes, como a dona Alice falou, ser obediente até mesmo naquilo que a gente não tem ali, né, não entende. Aquilo que não entende. Por quê? Porque nos escritos divinos, o Meshama não fala assim, faz por isso. Ele fala assim, faça, né? Ele dá um norte, ele faça. E ele fala, faça que vocês vão ter resultado. Ainda bem que ele fez isso, ele deixou um norte pra gente, porque antigamente a gente tinha nada, né? Então era do dia. A partir dali vai mudando a nossa vida, porque a gente vai se transformando. No ensinamento de Meshama de hoje, ele fala da elevação do caráter, ou seja, todo mundo tem caráter. É sine qua non, está escrito lá, no escrito divino. O que você precisa fazer? Elevar. É igual alma, todo mundo fala assim, partícula divina todo mundo tem, até mesmo aquelas que a gente tem em desavença. Então todo mundo tem alma, todo mundo tem partícula divina. Basta a gente entender por que temos missão, por que a gente precisa estar ali, naquele momento, sendo aprimorado, sendo lapidado e polindo nossa alma, porque não é os nossos amigos que vão poluir nossa alma, né? Normalmente as nossas desavenças, aquelas criaturinhas que a gente não tem muita afinidade. Mas é claro, afinidade tem, é negativa, mas tem. Mas é ela que nos ensina. E é ela que vai fazer a gente ter os sentimentos, ações e postura para a era do dia. Da era do dia. Meshama fala sobre a vida da nova era, que para poder viver na era do dia, precisamos nos adaptar, pois é a vontade de Deus e procurarmos sermos homens paradisíacos. Os sentimentos egoístas e materialistas são da era da noite. Logo,
Se continuarmos com esses sentimentos, não vamos conseguir nos adaptar para viver a era do dia, ou seja, mais próximo de Deus. Então, a era do dia também está me falando que a gente é mais próximo de Deus. E as nossas purificações têm as nossas características, o Shama fala. Então, se a purificação está muito intensa, está muito difícil, seja mais dócil. Aí ela vai diminuir um pouco. Se eu sou muito, duro, vai doer mais. Mas quanto maior a purificação, maior a nossa missão. É assim mesmo, a gente aprende mais rápido. A gente pensando hoje, toda essa crise econômica e destruição do meio ambiente são causadas pelo sentimento de egoísmo e materialismo. Estilo de vida que só visa o lucro. Por isso que destruímos a Terra. E se continuarmos, poderemos chegar na nossa extinção. Imagina, mas também ele fala assim, olha, a gente pode fazer tanto, se a gente continuar assim, a gente vai ter a nossa extinção, não é mais. A gente falando do mico-leão dourado, de outras extinções, não é a nossa. Então, a gente precisa agradecer a Meshama, porque ele nos revelou a era do dia. Por isso, não teremos a nossa extinção. Porque quando ele revela para a gente a era do dia, ele nos mostra quais são os sentimentos da era do dia. Então, altruísmo e espiritualismo. E assim, a gente vai ajudar a criação de uma nova civilização espiritualista e altruísta. Olha como a era da noite é interessante. O animal, ele mata pela sobrevivência. O homem mata pela ganância. Mas também ele fala que a gente chega ao ponto de sermos seres animalescos. Por que isso? Porque na era da noite ela era necessária para o nosso progresso e evolução. Como agora é a era do dia, são dispensáveis esses sentimentos, essas ações. Só que a gente tem que entender que, como a dona Alice falou, a lei do espírito precede a matéria, lá no mundo espiritual também os nossos antepassados ancestrais, eles estão aprendendo a mesma coisa, tá bom? Porque, mas também ele falou, nos novos tempos está lá, ele fala que ninguém ainda viu essa transição, Muitos, a gente está tendo a permissão de viver, de vivenciar. Então, no final das contas, a gente também tem que entender que nosso mundo espiritual, ele não está ainda preparado para isso se a gente não se preparar. Porque o espírito precede a matéria. Então, eu preciso falar também para o meu mundo espiritual o que ele precisa ter, como ele precisa agir. Como um antepassado falou que precisava ser salvo. Ele ainda não recebeu luz. Aí quando ele recebe luz, ele fala, preciso ser salvo, está doendo. Mas por quê? Porque ele não recebeu. Então isso é uma construção. A construção do paraíso terrestre, quando o meu Shama fala, é a construção nossa de sentimento, em que a Terra já está preparada para receber tudo isso. Servir a obra de meu Shama é uma ação de expressão divina. É a grande oportunidade na construção do paraíso terrestre, ou seja, a salvação dos seres humanos no mundo. O ser humano precisa se elevar para viver no paraíso terrestre. E como podemos fazer isso? O Jorei é a nossa principal atividade religiosa. É uma oração em ação. O Jorei, ele purifica as nossas máculas, porque são nuvens espirituais, e essas máculas criam toxinas. Criando toxinas, a minha matéria vai sofrer doença, pobreza e conflito. Enquanto eu não eliminar isso da minha vida, as máculas, as nuvens espirituais, eu vou continuar nesse processo. Por quê? Porque o meu espírito, e minha matéria, meu espírito, ele desce de nível espiritual. E a minha matéria, consequentemente, também, ela fica densa. Então, esse reflexo vai acontecer para a minha vida. E é tão fácil, Jorei, Você recebe o Ricari, medalha da luz divina, aí você vai lá, começa a canalizar a luz divina,
estende as mãos, começa a ministrar Jorei. E aí o presidente vive falando para a gente receber Jorei, né? Ministrar e receber Jorei, ministrar e receber Jorei. E aí a gente fala assim, é uma coisa tão fácil e tão boa, e por que a gente não passa para as outras pessoas? Às vezes a gente tem pessoas do nosso lado e a gente não consegue falar, quer receber uma oração em ação? Hoje eu falei, estava ministrando Jorei aqui fora, quando eu cheguei, e eu falei, gente, uma casa tão linda, tão linda, tão linda que vocês têm. Eu fico pensando na quantidade de gente que pode ser salva aqui dentro. A salvação é intensa de vocês, porque a atmosfera de vocês é boa, é muito boa. É um local gostoso de se ter, de ficar. Então, a gente pensar, o ministro Juliano tem falado da salvação da nossa região, ABCDM, RR, não é agora, ABCDM, RR, mas a gente pensar assim, qual que é a nossa missão? A missão do altar de luz na casa é de um quarteirão. A do Jorei Center é de todo um bairro inteiro. A luz dela é tão forte. Então, quanto mais a gente pensar a nossa missão aqui, porque a gente fala da missão do paraíso terrestre, é a missão de construir o paraíso terrestre, a missão... Tá, e qual que é a nossa missão de messiânico? É tornar as pessoas felizes, a ponto de a gente ensinar as práticas messiânicas. Mesmo que elas não saibam, mas como que a gente pode ensinar? Como que a gente pode ser instrumento deles de mudança? Isso é muito importante. Por quê? Porque o Jorei, ele cria felicidade. Porque ele vai no espírito. A partir daí, eliminando a doença, a pobreza e conflitos, seremos habitantes do paraíso terrestre. O mundo já é um paraíso. Vejamos todo o belo que Deus criou para habitarmos. O que precisamos é mudar nossas ações e nossos sentimentos. Porque se formos o número 1 da salvação de uma pessoa, podemos salvar uma linhagem toda e aquela geração vindoura. Deixaremos um legado de salvação através da nossa missão. Amar e salvar o próximo. Sabe, a gente pensar que a gente pode ser o número 1 das pessoas na salvação, deixando um legado. Eu vou contar uma experiência de fé aqui rapidinho para vocês, juro que eu não vou tomar muito tempo, mas é só para explicar. Eu acompanhava essa pessoa no outro Jorei Center, na região da Vila Mariana, que é onde eu estava, tá? Não vou falar nome, para preservar, mas é importante porque eu acho que a construção do paraíso terrestre, ela começa, né? Todo o tempo, no início do ano, quando a gente termina o natalício, a gente já fala de paraíso terrestre, mas eu entendo que agora é a nossa preparação para a consciência espiritual do nosso mundo espiritual, para os nossos antepassados. Então, para eles entenderem o que é o paraíso terrestre na vida deles. E eu falo que, como comprova, né, o mundo espiritual. Tenho 49 anos e sou membro da Igreja Messiânica desde que nasci. Tive o privilégio de receber Jorei desde a barriga da minha mãe. Ela e minha avó materna foram membros pioneiros de Bauru. Cresci dentro da igreja, tendo contato com a doutrina messiânica e com a prática do Jorei desde cedo. Recebi o Choco na infância e o Oricari na adolescência. Dedicava sempre, participava dos grupos de jovens e demais atividades. Fiz curso de Quebana com a minha mãe e me lembro das atividades de Jorei nos lares. Aos 17 anos me mudei para Campinas para fazer faculdade e com 24 anos vim morar em São Paulo, onde conheci meu ex-marido, pai da minha filha, que hoje tem 22 anos. Nos anos em São Paulo, meu ex-marido se tornou membro e minha filha recebeu o Choco. Após 16 anos de casamento, nós nos separamos de forma bastante tranquila e amistosa. Um ano após essa separação, fruto de um novo relacionamento rápido, com uma pessoa que eu acabara de conhecer, engravidei. Tomada pelo desespero, tomei a decisão de abortar e assim o fiz.
Desde então, fui tomada por uma culpa e uma vergonha avassaladoras, que ditavam o meu comportamento no dia a dia. Passei a ter vergonha de ir ao Jorei Center. Tinha vergonha de olhar para a imagem de Meshama no altar. Não me achava digna de ser messiânica. Eu pensava, mesmo com tanto conhecimento e formação, como eu pude fazer algo tão horrível? E fui me afastando da igreja pouco a pouco. Diminuí as dedicações, não li ensinamentos, não recebi nem ministrava mais Jorei. Me afastei por completo, acometida pelos sentimentos de culpa e vergonha. Em maio de 2023, recebi o diagnóstico de câncer de vesícula, um câncer raro. Fui submetida a 2 cirurgias na época, uma eletiva e outra de urgência. Após uma complicação grave, permaneci 40 dias internada entre enfermaria e UTI. Recebi pouco Jorei nessa época, pois conheciam poucas pessoas no Jorei Center e ainda assim sentia vergonha ao pedir assistência. Depois da alta hospitalar, passei a ir no Jorei Center ainda de forma bastante tímida. Eu não conseguia olhar para a imagem de Meshama. Não me achava merecedora do seu perdão. Em dezembro de 2023, após 6 meses de tratamento e quando todos esperavam uma remissão da doença, os exames mostravam uma recidiva. Foi um balde de água fria. Um desespero tomou conta. No mesmo mês, foi iniciado um novo tratamento com uma nova quimioterapia, mais forte agora, visando controlar o avanço da doença que agora acometera as vias biliares. Após 3 meses de tratamento, novos exames de controle mostraram que a doença não cedia, que o tumor continuava do mesmo tamanho. Eu sofria com os efeitos colaterais do tratamento e tinha muitas dores, que levaram a algumas internações nesse meio tempo. Neste momento, eu já recebia assistência religiosa quando estava internada e com a dedicação da ministra, que nunca desistiu de mim. Fui conversar com o ministro responsável. Contei a ele toda a história, inclusive sobre o aborto, que até então eu não conseguia falar a respeito. O sentimento de culpa era muito forte, a ponto de algumas vezes eu achar que merecia passar pelo que estava passando. Nessas conversas, os 2 ministros me orientaram a incluir o nome desse antepassado no Sorei Sash, algo que eu também não tinha feito. Parecia que eu não queria fazer propositalmente, para não olhar para este tema. Escolhi um nome e o incluí no Sorei. Fui orientada a pedir perdão sinceramente com sentimento e passar a dedicar para sua elevação espiritual. E assim comecei a fazer. Em junho de 2024, após concluir o 2º tratamento de químio, repeti os exames que mostraram não somente que a doença não havia cedido, mas que aumentara. Mais uma vez, fiquei exatamente desapontado e triste. O médico indicou radioterapia e o ministro recomendou 8 horas de Jorei por dia. Em todo esse tempo, eu nunca deixei de trabalhar. Nesse momento, eu tirei então uma licença no trabalho. Foram 15 dias de radioterapia diárias e os mesmos 15 dias de internação no Jorei Center. A essa altura, todos os membros já sabiam minha purificação, me acolhiam, cuidavam e se revezavam nas intensas horas de Jorei. Me sentia melhor e mais animada. Iniciei algumas dedicações no Jorei Center e ensinamentos e minha filha despertou o desejo de ser otorgada para poder ministrar Jorei em mim. Assim sendo, no dia 27 de julho, ela recebeu o Hikari, medalha da luz divina, e passou a ministrar Jorei diariamente. Em setembro de 2024, repeti os exames e os resultados foram ainda piores. O tumor aumentou e agora apareceram metástases no fígado. Senti o meu chão se abrindo. Pensei que meu sistema havia desistido de mim e que, de fato, por alguma razão, minha missão neste plano estava prestes a ser finalizada. Além da tristeza, o desespero tomou conta. Eu só pensava na minha filha de 22 anos. Nessa mesma semana, fui convidada para ir em um aprimoramento de 3 dias no Solo Sagrado de Guarapiranga. Não sabia se teria condições físicas. As dores eram muito fortes. Não sabia se poderia me ausentar no trabalho, mas ainda assim decidi ir. Eu precisava buscar equilíbrio e serenidade para enfrentar a situação tão difícil. Precisava entender o que meus antepassados estavam querendo me mostrar. Então, mesmo sem condições físicas, eu fui com 2 objetivos.
Primeiro, entregar minha vida nas mãos de Meixo Sama para que seja feita a sua vontade, me colocando à disposição da obra divina, tentando exercer o desapego. Segundo, dedicar esses dias à elevação espiritual do filho abortado, pedindo perdão. E foi esses sentimentos que fui e ingressei no solo sagrado. Logo no primeiro dia na nave, diante da imagem de Meixo Sama, que a essa altura eu não conseguia olhar, me comuniquei respeitosamente. E ao mentalizar a dedicação para a elevação espiritual do meu filho, senti um imenso amor que nunca havia sentido antes, o mesmo amor que sinto pela minha filha. Percebi naquele momento que as dedicações anteriores estavam vazias, que não tinha sentimento algum, que eu havia incluído apenas um nome no sorei, não um antepassado, um filho amado. A partir daquele momento, algo maravilhoso se transformou dentro de mim. Eu senti amor, um enorme e genuíno amor, e isso me trouxe uma felicidade inesperada. Foi realmente muito emocionante. Seguimos com as atividades previstas ao longo do dia, e logo após o jantar, eu comecei a me sentir mal. Vomitei o que havia ingerido e o mal-estar tomou conta. Me dirigi ao alojamento, tomei um banho e me deitei, imaginando que acordaria melhor no dia seguinte. Minha colega do quarto ministrou mais de 1 hora de orei. Nessa noite tive sonhos, que não consigo distinguir exatamente. Lembro que sonhei com uma criança e que estava me puxando pelo braço, mas não pude ver seu rosto. Acordei por volta das 3 da madrugada me sentindo muito mal, vomitando, suando frio e com muita dor de cabeça. Após ir ao banheiro, voltei para a cama, ministrei auto-jorei e acabei adormecendo. Foi quando voltei a sonhar o mesmo sonho. Uma criança me puxava pelo braço. Acordei por volta das 5 horas, exatamente com essa sensação de que uma criança estava me puxando. Mas acordei atordoada, com um mal-estar intensificado, pior do que na madrugada. Ao notar este cenário, minha companheira de quarto imediatamente começou a ministrar jorei, mas dessa vez, seu semblante era de preocupação e nervosismo, pois meu aspecto estava cada vez pior. Após 1 hora de jorei, sem melhora, ela foi buscar ajuda e trouxe um dos ministros responsáveis pelo aprimoramento, que imediatamente começou a ministrar jorei. Foram horas, com várias pessoas se revezando, entrando e saindo do quarto, com o mesmo semblante de preocupação. O ministro me disse que não sabia se continuava ou se chamava uma ambulância. Eu pedi para continuar, com medo, mas pedi. E nesse entre-sai de membros e ministro, uma pessoa que não me conhecia, nunca tinha me visto na vida, entrou no quarto em silêncio, me olhou ao redor e perguntou: o que está acontecendo aqui? Eu expliquei como tinha sido a noite difícil e que estava piorando. A pessoa respondeu: não é disso que eu estou falando. Tem um menininho do seu lado segurando seu braço. Senti um tremor pelo corpo todo e me emocionei muito. Expliquei todo o contexto e, sobretudo, o amor que tinha sido sentido no dia anterior, que havia mudado minha vida, que agora eu sinto que tenho 2 filhos, uma menina ao meu lado neste plano e um menino no plano espiritual, que sinto um amor muito grande por esse menininho, que estava ali ao meu lado. Foi um momento sublime. Nesse dia, não fui para as dedicações com os demais membros. Fiquei deitada num colchão que colocaram na sala do jorei, perto da nave. E recebi de todos os ministros que estavam lá, 14 horas de jorei ao longo do dia. Aos poucos, fui conseguindo ingerir água e à noite algumas frutas. Dormi cedo e acordei bem melhor no dia seguinte. Já no último dia de aprimoramento, numa atividade de fechamento, nos 3 dias, onde todos foram estimulados a comentar sobre o que foram ali buscar, como foi a experiência e quais foram os resultados encontrados, tomei coragem e compartilhei essa experiência com uma das pessoas que ali estavam. Para alguém que nunca tinha tido coragem de contar essa história e a ninguém, sentindo extrema vergonha e culpa, contar para quase 100 pessoas foi algo bastante intenso e libertador. Na oração de encerramento, com o coração repleto de bons sentimentos e gratidão, percebi que sim, sou capaz de pedir perdão, sou digna e honrada por ser messiânica e posso ser perdoada por Meixo Sama. Senti uma paz que há muitos anos não sentia. Senti o perdão do meu filho. Eu estou contando isso para vocês porque
Foi uma pessoa que eu acompanhei, e foi engraçado que eu mandava mensagem para ela e ela não respondia algumas vezes, tá? Muitas vezes, tá? Algumas não, vou até melhorar minha frase. Muitas. Eu mandava mensagem, às vezes ela não respondia. O Thiago está aqui, que é meu marido, que também era meu assistente lá no setor, também era da mesma maneira. Ele ministrou Jorei nela na primeira vez que ela ficou internada, não é, que se deu assistência. E nesse momento ali, eu ficava perguntando para ela e ela não me respondia. Não me respondia. Aí teve um dia, aí eu parei de mandar, aí teve um dia que eu fui fazer um exame do lado do Hospital Oswaldo Cruz, lá em São Paulo. Mandei mensagem para ela, do nada. Sabe quando você está esperando na fila e fala, estou aqui sem fazer nada, me dá aqui o celular. Oi, tudo bem? Como você está? E tinha lá porrada de mensagem que eu já tinha mandado para ela e ela não tinha respondido nada. Falei, você está bem? Ela falou, não estou. Ela respondeu, estou internada, assim. Está internada onde? Ah, aqui do lado. Estou do seu lado, eu vou fazer o exame e vou para aí. E quando eu fui, ela falou exatamente essa palavra. Até Deus desistiu de mim, mas a senhora não, né? E eu falei para ela, Deus não desistiu de você. Mas você precisa receber muito Jorei. E você precisa entender o processo de purificação sua. Mas como ele fala que os pecados gerados, eles vão ser concomitantes. Então, os seus pecados, eles estão ali gerados nessa região que você tem ali. Então, você precisa receber muito Jorei. Ela tem essa única filha, tá? E essa filha não era membro. E aí, fui conversando com a filha, que ela despertou, que eu falei, você precisa ministrar Jorei na tua mãe, porque ela está aqui 8 horas recebendo Jorei, mas ela vai para casa. E quando ela vai para casa, ela precisa receber Jorei. E você precisa ministrar Jorei nela. E aí, a filha recebeu o Ricari e ficava ministrando Jorei. Só para vocês entenderem, ela era em 3 irmãos, 3 filhos, tá? Só um irmão dela, que era messiânico, que também faleceu. Ela faleceu depois em novembro de 2024. Se a filha não se tornasse membro, quem ia cuidar dos Soreissais de todo mundo? E é uma filha de 23 anos que cuida desses Soreissais. Da mãe, ela contou para a filha não sabia também do aborto, tá, gente? Os irmãos todos acolheram muito bem ela. E falou, por que você passou tudo isso? Então, a gente não ter vergonha de falar sobre o Jorei, ou nem mesmo se tem lá uma pessoa para receber o Ricário, porque a gente não sabe o tamanho da missão da pessoa. O número 1 da minha vida foi a minha avó, tá? Essa mudou a nossa vida. A minha avó, depois veio meu pai, né? Meu pai, professor de Quebana, depois veio ministra, tem a minha filha, e o meu neto já é a 5ª geração de messiânicos. E a gente vê o quanto muda a vida das pessoas, o quanto muda o mundo espiritual. Então a gente precisa se preparar agora para os antepassados, para eles sentirem o paraíso terrestre na vida deles. E eles só vão sentir que nem a dona Alice fez. Encarando qual que é a orientação, pedir orientação para o superior, ser obediente, praticar, sabe, ter isso à risca. Porque é só assim que a gente constrói o nosso DNA de altruísmo e espiritualismo, a nossa vida melhor para viver na era do dia. Cada ano que se passa, cada 15 de junho que acontece, vivemos mais e mais a intensidade da luz, a era do dia, a vida no paraíso terrestre. Nossa missão é ajudar as pessoas a compreenderem a existência de Deus e a do mundo espiritual. Elas precisam saber que o invisível muda o visível, que para serem felizes precisam fazer outras pessoas felizes. E o simples ato de ministrarem Jorei, salvando mais e mais pessoas, até que possamos aumentar o número de ministrantes para assim salvar a humanidade. É o sentido da grande salvação e a era do dia, o paraíso terrestre.
Gostaria de agradecer a permissão da realização desse culto, desejando muita luz ao retorno do lares de vocês e que todos nós possamos habitar o paraíso na Terra. Obrigada. Hino da Luz Divina. E cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual com a leve mais luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, mensageiros da luz ao retiro, com a era em que chega a final. Deixa o sol, a missão do caminho, haverá sempre amor fraternal. Encerramos assim o culto do paraíso terrestre do ano de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Joray Center Assunção. A todos os nossos sinceros agradecimentos e que tenham um feliz retorno aos seus lares.